Do seu amém hoje, aleluia, glória a Deus. Sempre fala, né? Nós carecemos do amém dos irmãos, do glória a Deus dos irmãos, do fala profeta dos irmãos, do fala mesmo, e do eita glória também. E amém? Porque nós somos assim, nós somos a igreja pentecostal, amém? Aí, ó, já é o teste já. Então hoje, né, meu nome é Rafael, sou líder lá da Célula 1, né? Eu estou aqui hoje porque o pastor foi para as missões Holidays, né, fortalecer uma igreja aliançada à videira, lá em São João do Caiuá. Lá é bem longinho daqui, né, e foi com 20 irmãos de lá pregar o evangelho a semana inteira, e hoje eles estão realizando um impacto com Deus lá, e muitas pessoas estão sendo tocadas por irmãos, né, que não estão aqui hoje, que estão lá, por isso que você está vendo algumas cadeiras vazias, porque esses irmãos estão em missão evangelística lá no norte do Paraná. Glória a Deus pela vida deles. E também porque Deus queria me usar essa noite, amém? Por isso que eu estou aqui também. Tudo é um arranjo de Deus. Da outra vez o pastor perguntou, Rafa, você quer pregar ou quer ir viajar comigo, né? Quer ir me acompanhar lá em Florianópolis? Eu falei, pastor, vamos junto, eu estou lá com o senhor em Florianópolis. Daí dessa vez não tive como, né? É um arranjo de Deus. Deus queria me usar nessa noite. Amém. E eu creio que será uma noite poderosa, né? Enquanto o Daniel falava aqui, queimava no meu coração, né? Fazer um quebra-gelo aqui. Na sexta-feira eu fiz aniversário, né? E há um ano atrás o Daniel lembrou de mim. Nesse aniversário ele não lembrou, amém? Só um quebra-gelo, né, Daniel? Daniel já entendeu, amém? Glória a Deus pela vida do irmão. Estou brincando, ele lembrou, tá? Ele mandou mensagem. E em relação a isso também, né? Talvez de você esperar vir de algum lugar alguma coisa. É sobre isso que eu queria compartilhar com vocês essa noite. Sobre Deus é a sua fonte. Né? Eu esperei. Muitas vezes nós esperamos das pessoas. Muitas vezes nós esperamos do nosso trabalho. Muitas vezes nós esperamos das pessoas em si. Mas nós temos que entender que Deus usa as pessoas, Deus usa o trabalho, Deus usa as circunstâncias, mas acima de tudo, Ele é a nossa fonte. As pessoas não são a nossa fonte. O trabalho não é a nossa fonte. As pessoas e o trabalho são só o meio, o canal para Deus abençoar eu e você. Por quê? Porque Deus é a nossa fonte. E de Deus, a fonte nunca para de jorrar. O nosso trabalho, né? Quantos já ouviram aquela expressão? Acabou a mamata, né? Como muitos falam. E agora, fui mandado embora, acabou a mamata, acabou o recurso. Por quê? Porque a fonte estava no trabalho. Ah, fulano, né? Muitos falam que muitos têm, né, padrinhos da vida. Ah, fulano é o meu padrinho. Ou alguém fala de você. Ah, fulano é abençoado porque ele tem um padrinho forte. Na verdade, aquele padrinho é só o canal de Deus para abençoar você. Ah, o meu pai é uma bênção. O meu pai me dá uma mesada, amém? Glória a Deus. Se lavar a louça, se varrer a casa, né? É um meio para você ser abençoado. E com Deus tudo já foi feito. Então Deus usa os meios para abençoar eu e para abençoar você. Mas por quê? Porque Ele é uma fonte inesgotável a jorrar. E você precisa falar, você precisa repetir comigo hoje. Deus, vai lá, de novo. Esse é o ensaio, amém? Deus é a minha fonte. Meu Deus, agora, sabe,
sabe, quando você repete, o teu espírito e o teu coração realmente aceita aquilo. Quando você ouve, né, entra no ritmo do teu corpo. Mas quando você repete, passa pela tua alma e desce no teu espírito. Porque mexe com a nossa mente, vontade e emoção. Né? Você nem estava com vontade de dizer amém, mas quando você disse amém, você concordou com o Espírito e aquilo vivificou em você. Então por isso que você tem que repetir. Porque o teu espírito e o teu coração, eles aceitam e se torna realidade na sua vida. Por isso, meus amados irmãos, que nós não podemos entender que os meios que Deus usa é a fonte, porque não é. A fonte sempre foi e sempre será o Senhor. Talvez algum dia da sua vida, assim como eu, né, quando eu estudava essa palavra, quando eu ouvia essa palavra, eu falei, meu Deus, essa palavra é minha cara, Deus falou muito comigo. E eu estava lá no quarto, e minha esposa está de prova, e eu dava glória a Deus, eu esmurrava o colchão, meu Deus, está falando comigo, aleluia. Por que fala muito comigo? Porque é muito a experiência que eu passei. E por causa dessa experiência, hoje eu tenho autoridade para falar sobre isso, sobre essa circunstância, sobre Deus ser a minha e a sua fonte. Talvez você esteja passando por momentos adversos na sua vida, ou algum dia já passou, mas eu vim aqui hoje te ensinar e te lembrar que Deus é a sua fonte. Não importa se vai demorar um mês, não importa se vai demorar 10 dias, não importa se vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 13 anos. O que importa é você lembrar, Deus é a minha fonte. Deus é a minha fonte. Porque no momento mais difícil da nossa vida, o que nós lembramos, né, contra Salmo 121? Meu Deus, da onde que vai vir agora o meu socorro? Eu já estourei todos os cartões de crédito, misericórdia. Eu já usei todos os limites da conta que era possível, misericórdia. Eu já emprestei dinheiro de todo mundo que eu poderia emprestar, misericórdia. E agora a fonte, a expressão é, a fonte secou. Eu já fui para todos os lugares, eu já bati em tantas as portas, agora já era. A fonte secou. Hoje ainda eu ouvi alguém muito próximo a mim falando, agora já era. A fonte secou. Mas eu vim aqui hoje para te dizer que a fonte da minha e da sua vida nunca cessa. Nunca acaba. Nunca termina. Está sempre jorrando para mim e para você. É isso que nós precisamos entender. A nossa fonte está sempre a jorrar. Por isso que Deus está disponível para me abençoar e para te abençoar. Não pense que sua fonte secou. Não pense que a sua fonte parou de dar o recurso. Sabe por quê? Porque o recurso vem do Senhor. Às vezes, né, os irmãos pedreiros passam por isso. Está chegando no final da obra, já começa a coçar a cabeça, né? E agora, não tenho mais nenhuma obra depois dessa. E o que eu vou fazer? A fonte vai secar. Mas no Senhor, nossa fonte nunca seca. No Senhor, nós estamos sempre construindo. Nós estamos sempre em movimento. Porque o Senhor vai nos dar o recurso. E Tiago 1,17, a palavra de Deus diz que toda coisa boa vem do nosso Pai que está nos céus. Tudo de bom que você recebeu na sua vida veio do Pai que está nos céus. E as circunstâncias difíceis ou ruins vai cooperar para o seu bem. De fato, lá na frente, é coisa boa do Pai que saiu do céu para você. O presente, a oportunidade, as pessoas
podem ser e serão um canal na sua vida, mas a fonte sempre foi o Senhor. Tudo que temos hoje, tudo o que conquistamos hoje, é porque a nossa fonte que nos deu. Hoje você pode olhar para o céu e falar: eu tenho um trabalho, eu tenho um salário, eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, mas tudo isso foi a fonte que me deu. Todos os dias você tem motivo para lembrar que a tua fonte está do teu lado jorrando. Quando você acorda, você respira. Quando você levanta, tem um calçado, tem uma água. Tudo isso é motivo para você lembrar que a tua fonte está jorrando no trono. E João 3:27 diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Tudo que recebemos hoje é porque veio do céu para mim e para você. Seu salário pode vir de uma empresa, mas primeiro de vir da empresa, ele veio da fonte. Os seus recursos semanais podem vir de alguém, de algum bico, né, Daniel? Mas acredite, veio da fonte. O Senhor está usando as pessoas, o Senhor está usando o nosso trabalho para nos lembrar que Ele é a nossa fonte. Sabendo que Deus é a sua fonte nessa noite, você não precisa aceitar suborno de ninguém. Sabendo que Deus é a sua fonte, você não precisa aceitar o que não é seu, porque Ele é a sua fonte. Você não precisa nada do que não é seu. Você precisa do que é de Deus para você. Porque João também diz: peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Peça e você vai receber. Por quê? Para que a sua alegria, para que a minha alegria seja completa. Peça ao Senhor o que você está precisando. Deus é um Pai amoroso. Deus é um Pai amoroso. Ele quer te dar o pão, não quer te dar a cobra, não quer te dar pedra, não quer te dar barro, lama, nada. Ele quer te dar o pão, o alimento. Sabe, irmãos, muitas vezes, talvez, o nosso chefe, quem nos escolheu, supervisor, gerente, encarregado, patrão, talvez ele não vá com a nossa lata, mas acredite, quem te escolheu foi Deus. E aonde Deus te colocou, só Deus pode tirar. Só Ele, porque foi Ele que fez a fonte jorrar na sua vida. E é só Ele que pode tirar. Porque Ele está assentado no trono, olhando por mim e por você. Claro, nessa noite eu não estou te estimulando a ser ingrato. Não, jamais. Nós precisamos ser gratos, honrar até mesmo os nossos superiores. Mas nós precisamos entender que se algum dia nós passarmos por alguma ameaça do tipo: se você não fizer isso, né, você vai ser mandado embora, ou você vai fazer aquilo. Amém, glória a Deus. Você não fala nada, mas dentro de si você declara: eu posso perder isso aqui, mas se eu perder isso aqui, Deus vai abrir outra fonte para mim. Eu posso sair daqui, mas Deus é a minha fonte. O meu sustento não vem desse trabalho, primeiro de vir dele vem do Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso trabalho, é isso que eu e você precisamos entender. O nosso trabalho é só um meio.
Se você está naquele trabalho, é só um meio, Deus pode arrumar outro e vai, se acontecer. Você precisa entender disso, que Deus é a sua fonte. Não estou falando para você avacalhar no trabalho, jamais, nunca fiz isso e nunca vou fazer. Mas estou falando para você lembrar que no momento da adversidade, Deus é a sua fonte. Talvez você pense agora, o que eu vou fazer? Aí nós vamos ler lá, em Salmo 121, abre para nós aí. Salmo 121 diz assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. No momento adverso você pensa, da onde que vai vir o meu socorro? Aí você abre a Bíblia lá em Salmo 121 e declara esse texto: o meu socorro vem do Senhor, porque Ele é a minha fonte. Ele é a minha fonte. E nós precisamos entender isso. Lá nos nossos negócios, Deus é a minha fonte. Lá no meu trabalho, Deus é a minha fonte. Lá no INSS, Deus é a minha fonte. Lá na chácara que eu cuido, como aqui em Morretes tem muita, Deus é a minha fonte. Lá na obra, Deus é a minha fonte. Lá assando pão, né, Denise? Deus é a minha fonte. Né? E por muitas vezes eu pensei, eu falei, da onde me virá o socorro? Né? E enquanto eu estudava essa palavra, falava muito comigo. Porque por muitas vezes Deus provou que Ele era a minha fonte. Durante um ano sem ter recursos, sem ter uma renda fixa, Deus sempre provou que Ele era a minha fonte. Deus sempre lembrou que Ele era o meu provedor, que Ele era o meu socorro, bem presente na hora da angústia. Como eu falei para os irmãos, né, na sexta-feira eu estava de aniversário, há um ano atrás eu estava de aniversário. E por incrível que pareça, não tinha nada. Mas há um ano atrás, Deus provou que era a minha fonte, por isso que eu comecei com o quebra-gelo. Deus usou um canal, o irmão Daniel, para me abençoar. Deus abençoou a vida dele, abençoou. Para quê? Para que ele fosse um canal da fonte de Deus para me abençoar. Por muitas vezes o pastor usou o pastor e a pastora, o Senhor usou o pastor e a pastora para ser um canal para me abençoar. Incontáveis vezes, na verdade. Mas eles só se deixaram ser um canal de Deus para me abençoar. E nos mínimos detalhes eu fui vendo, enquanto eu estudava essa palavra, eu falei, essa palavra, Deus falou para mim, eu acho. Eu deveria estar lá. Então lembre-se, irmãos, no momento da adversidade, onde você está olhando para o lado, agora, da onde que vai vir o meu socorro? Né, os casados, ou um ou o outro precisa, pelo amor de Deus, lembrar de Salmo 121. Porque se um se esqueceu, o outro vai lembrar. Ei, meu amor, minha vida, meu nego, minha nega, ei, o meu socorro vem do Senhor. Ou você, filho, fala lá para o teu pai, para tua mãe, pai, mãe, ei, não esquente a cabeça, pai, mãe, porque o meu socorro vem do Senhor. Ei, não se preocupe lá nos negócios, por quê? Porque o meu socorro vem do Senhor. Ele vai arrumar os meios, Ele vai arrumar o canal
para te socorrer. Nós vemos uma passagem também lá em Mateus, quando Pedro não tinha dinheiro para pagar os seus impostos, né? Jesus lhe disse: vá ao lago pegar um peixe. O primeiro peixe que ele pegou tinha uma moeda dentro da boca. E essa moeda foi o suficiente bastante para pagar os seus impostos. Mateus 17:27 diz: mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, uma moeda. Toma-o, entrega-lhes por mim e por ti. Deus estava mostrando como que Ele pode usar meios diferentes para abençoar. Irmãos, acredite, se você não pegar o primeiro peixe, o segundo vai estar lá. O recurso vai estar lá. Ou se aquele peixe você abrir e não tiver a moeda, acredite, no outro vai estar lá. Se um peixe você perder, outro você vai pegar. Porque Deus usa os meios diferentes da maneira dele para nos abençoar. E Deus tem caminhos bons para nós. É isso que nós precisamos entender. Deus tem pensamentos de paz ao meu e ao seu respeito. Deus não está triste com você, porque Deus é bem resolvido. Não é que nem nós, seres humanos, que se eu discutir com o Rafa aqui, né, talvez eu fique uma semana sem falar com ele, né, magoado. Né? Deus não é assim. Tudo já foi levado na cruz do Calvário, você já é perdoado. Você é amado, você é favorecido. E por causa disso, Ele quer arrumar meios para abençoar você. Ele tem pensamentos bons ao seu respeito. Nunca pense um dia que você levantou, estou com dor de barriga. Meu Deus do céu, é Deus pesando a mão. Não. Eu ouvi uma história. O rapaz pegava 4 ônibus. Essa é legal. Para ir para casa depois do trabalho. E aí, certa vez, nessa cidade, as distâncias dos pontos era muito grande, de 1 quilômetro a 2 quilômetros. Então pense, se você perdesse aquele, se você mora do lado do ponto, você ia ter que voltar 1 quilômetro e pouco até a sua casa. E esse rapaz conta que no dia uma senhora puxou, lá apertou a campainha, a cordinha, né? E o motorista não ouviu, passou reto. E ela berrava: motorista, motorista, o meu ponto. E tinha passado. E aí passou o segundo ponto, que também já estava longe demais. E aí, alguém grita lá: o meu Jeová vai pesar a mão, hein? Imagine esse rapaz, se no mês seguinte ele perde o emprego. Os filhos têm que comprar material para começar as aulas agora, né? A mulher não arruma emprego. A comida está acabando na despensa. E aí ele lembra daquele dia no ônibus. Já sei por que eu estou passando por isso. Eu esqueci de parar no ponto. Acho que é Deus pesando a mão sobre mim. Viu? Você não falou amém porque o teu Deus não é assim. Amém? Aleluia. Você pode dar um glória a Deus porque o teu Deus não é assim. Mas muitas vezes lá fora estão pregando isso. Que o Jeová vai pesar a mão. Ou que você vai se ver com Deus. Que Deus vai trazer uma doença na tua vida, que vai tirar o teu filho, pelo amor de Deus. A Bíblia fala que Deus tem pensamentos de paz, de vida ao nosso respeito. Sabe por quê? Porque Ele é a fonte da vida também. E Deus usa todos os meios possíveis e da maneira dele para te abençoar.
Então por isso que nós temos que crer. Temos que crer. Nesse momento mais difícil da minha vida, eu olhava para minha esposa, ela olhava para mim, e eu declarava, viu? Por isso que eu falo, pelo menos um do casal tem que lembrar dessas verdades. Eu falava, amor, Deus vai mudar a nossa história. Deus vai mudar a nossa história. Porque imagine, se os dois não declararem, é só Jeová aparecendo lá em pessoa mesmo. Ei, eu vou mudar, né? Por isso que é bom serem dois do que um. Porque quando um cair, o outro levanta. Porque quando um estiver desmotivado, o outro motiva. Porque quando um estiver querendo desistir, o outro fala, ei, nós não podemos desistir. Olha onde nós chegamos até aqui. Olha onde nós estávamos e aonde nós estamos hoje. Então nós não podemos desistir. Sabe por que nós não podemos desistir? Porque Deus é a nossa fonte. Pega assim, pega no braço do teu cônjuge e lembra. Ei, Deus é a nossa fonte. Porque às vezes para brigar acontece isso, né? Não, só lá na minha casa, brincadeira. Só tem casamento abençoado nessa igreja. Então nós precisamos olhar nos olhos do nosso cônjuge e lembrar, ei, Deus é a nossa fonte. Meu Deus, amor, perdi o emprego e agora? O que nós vamos fazer? Ei, amor, quando uma porta se fecha, outra se abre. Ei, fica tranquilo. Fica tranquila, Deus é a nossa fonte. Deus é a fonte da sua renda. Se essa empresa te deu um cargo, um salário, se deu um bom salário, um bom cargo, acredite, Deus é a sua fonte. Acima de tudo, Deus é a sua fonte. Por causa disso, eu vou começar a palavra agora, amém? Glória a Deus, só um amém ali. Amém. Eita glória! E na Bíblia, nós vemos, e eu vou compartilhar com vocês hoje 3 exemplos de pessoas que experimentaram da fonte do Senhor. Primeiro exemplo é o exemplo de Abraão. No capítulo 14, a Bíblia fala que 4 reis foram pelejar contra outros 5 reis. E esses reis ganharam a batalha. Só que desse exército que perdeu, tinha alguém lá. Esse alguém era sobrinho de um cara chegado de Deus. De um cara que tinha Deus como fonte, né? Como eu sempre falo para os irmãos, esse aí é chegada. E esse alguém era Ló, sobrinho de Abraão. O exército do reinado dele perdeu, e ele foi levado com o exército inimigo. Aí Abraão, chegado de Deus, homem rico, próspero, forte, então falou, eu tenho que ir lá resgatar meu irmão, meu sobrinho. Eu preciso ir lá. E aí ele reuniu 318 homens, né, que trabalhavam com ele, que cresceram em sua casa. E foi atrás do rei que tinha levado o seu sobrinho e o seu irmão. E todos os bens que eles tinham. É impressionante como Deus era a fonte de Abraão. Porque com apenas 318 homens, ele venceu 5 reinados. Deus sendo a fonte de Abraão. Amados, talvez você pense, e agora, como que eu vou passar por essa batalha? Como que eu vou ganhar essa batalha? Mas lembre da palavra de Deus, que tudo posso naquele que me fortalece.
tudo nós podemos naquele que nos fortalece, o Senhor. Tudo podemos na fonte que jorra na nossa vida, do rio que flui do nosso interior. Essa é a fonte. Dentro de mim e dentro de você flui um rio de águas vivas. E por isso que nós precisamos subjugar os ataques, os dardos inflamados do maligno na nossa mente, dizendo que nós não temos para onde correr, dizendo que a nossa fonte secou. Não, nós não podemos aceitar isso, esses ataques do maligno. Por quê? Porque Deus é a nossa fonte, Deus está ao nosso lado, pelejando por nós, lutando as nossas lutas. Então nós precisamos crer que nós sairemos vitoriosos. Eu aprendi, Abraão não gostava de entrar em batalhas. Mas como ele era um cara resolvido, quando ele entrava, ele resolvia. E Abraão é o pai da fé. É o nosso pai da fé hoje. E nós vemos logo em seguida, quando ele vence essa batalha, ele leva o dízimo até o sumo sacerdote Melquisedeque. Sabe por que ele levou o dízimo? A 10ª parte de tudo que ele ganhou na batalha? Porque isso era de costume das religiões da época, tanto evangélica quanto pagãs. Era costume levar 10% da batalha, dos despojos, para o sumo sacerdote. Veja, até os pagãos da época davam dízimo, aleluia. Nós temos que aprender com isso. Não é de hoje. Abraão venceu a guerra, e ele entendeu, eu preciso levar os dízimos até o sumo sacerdote. Se você não sabe, Melquisedeque é uma teofania, uma aparição de Cristo no Velho Testamento, porque não se relata a genealogia dele. E fala que ele era o sumo sacerdote. Hoje o nosso sumo sacerdote é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Abraão levou o dízimo até Melquisedeque, rei de Salém, que significa rei da paz. E Jesus hoje é o príncipe da paz. Então Abraão chega da guerra com os despojos e dá 10% dos dízimos a Melquisedeque. E nisso, Melquisedeque já está com o pão e com o vinho. E abençoou, olha o que disse em Gênesis 14. E abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possuis os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Então disse, aqui o verso segue, e é algo muito poderoso. Quando Abraão vence a batalha, sabe quem veio também ao encontro dele? O rei de Sodoma, que é onde era o sobrinho e o irmão deles foram aprisionados. E o rei de Sodoma fala, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Só que antes dele chegar até Abraão, Melquisedeque já tinha trazido o pão e o vinho, Abraão já tinha dado os dízimos, e logo em seguida, o rei de Sodoma diz a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Porque quando um rei ganhava a batalha, ele levava tudo, pessoas, despojos, tudo. Só que Abraão não fez isso.
Abraão só deu o dízimo, porque era e é até hoje cultura, amém, aleluia. Ele só pegou os despojos e deu o dízimo, só isso, ele não pegou mais nada, porque ele foi lá com um intuito, resgatar seu sobrinho e seu irmão. Só que aí o rei de Sodoma com medo, ei, me dá as pessoas, fica com todos os despojos. Aí Abraão responde, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca os homens de Aner, Escol e Manré, que foram comigo, esses que tomem o seu quinhão. Sempre que temos grandes vitórias, precisamos lembrar quem é a nossa fonte. E naquele momento, depois da batalha, Abraão lembrou quem que foi a fonte dele. Era direito dele, sim, era direito dele levar todos os despojos. Mas ele lembrou, eu só vou dar o dízimo porque foi o Senhor que me deu a batalha. Quando você passar por algum momento e desfrutar depois, você lembre, foi o Senhor que me deu a vitória. Por isso que nós precisamos lembrar disso também, que o Senhor foi a fonte de Abraão na batalha, porque é surreal 318 homens ganhar de exércitos. Por que isso aconteceu? Porque Deus era a fonte de Abraão. E Deus é a sua fonte hoje. Deus é a sua fonte amanhã. Deus é a sua fonte o ano que vem, daqui 10 anos, 20 anos, Deus vai ser a sua fonte. Então, amados, quando nós entregamos o nosso dízimo como Abraão fez, nós estamos reconhecendo quem é a nossa fonte. Quando você vem entregar o seu dízimo aqui, uma vez por mês, ou 2 vezes, ou 3 vezes, amém, glória a Deus, 4 vezes, amém, aleluia. Só 5 receberam, eita glória. Quando você vier entregar o seu dízimo aqui, amém, você está reconhecendo que Deus é a sua fonte. Você está falando, eu tenho um salário, mas Deus é a minha fonte. Eu passei por momentos difíceis, mas Deus é a minha fonte. Eu estou passando por momentos difíceis, mas Deus é a minha fonte. Agora olhe para o irmão do seu lado e fala, ei, Deus é a sua fonte. Amém? Glória a Deus, irmãos. Tem alguém aí? Tem? Aleluia. Sabe, irmãos, quantas vezes Deus falou para pessoas serem boas com você, mas você não sabia. Muitas vezes, chorando, eu perguntava para Deus, por que que o pastor e a pastora são tão bons comigo e com a minha esposa? Por quê? O que eles veem em mim e na minha esposa que eu não estou vendo? E quando eu ouvi essa palavra, eu pensava, meu Deus, é porque o Senhor é minha fonte. Você tem que lembrar todos os dias, o Senhor é a sua fonte, irmão. Às vezes você pensa, e você nem se toca nisso. Deus te liga com pessoas, as pessoas te abençoam, mas você nem se lembra disso. Mas a partir de hoje você vai lembrar, essa pessoa está sendo usada por Deus para ser um canal para me abençoar. Então essa pessoa está se deixando ser usada por Deus para me abençoar, mas Deus é a minha fonte. E amados, pasmem, eu trabalhei em 4 empresas até hoje. E nessas 4 empresas, sempre foi com alguém lá dentro.
Nunca foi por mim mesmo, chegar lá na porta da empresa, ó, vim deixar um currículo. Na verdade, eu nem lembro se algum dia eu fiz isso. Acho que não, não. Meu primeiro emprego lá em Antonina, no Porto. Sabe quem que trabalhava no RH? O irmão da igreja. Por incrível que pareça. O irmão da igreja trabalhava no RH. E aí eu terminei o estudo e 2 meses depois eu já comecei a trabalhar. Então, desde então, Deus foi a minha fonte. Aquela pessoa só foi um canal de Deus para me abençoar. E aí, 1 ano e meio depois, eu fiquei desempregado. Né? O Porto passou por uma crise, não chegava navio. E aí tiveram que cortar gasto. E como eu era um jovem ainda, tinha muito pela frente, era mais fácil arrumar outro emprego do que um homem com 40, 50 anos que tinha lá. Então, eles me mandaram embora. E eu fiquei 5 meses, né, no seguro-desemprego. Não era desespero ainda, porque eu morava com a minha mãe e com o meu avô, né? E então eu falei, e agora? Já está acabando, né, o seguro. E quando eu peguei a última parcela, no mês seguinte, eu já comecei a trabalhar. E pasmem, tinha alguém lá que conhecia alguém que arrumou um emprego para mim. Tinha um irmão da igreja também, que trabalhava em Paranaguá e conhecia um encarregado. E falou, ó, tem um cara lá na igreja, o pé é bom de trabalho e tal. Pô, é certeza. Ele falou, irmão, alguém vai entrar em contato com você, não precisa fazer entrevista, tá tudo certo. O irmão da igreja. Deus sendo a minha fonte mais uma vez. E fiquei 2 anos. E nesse meio tempo encontrei a minha esposa amada, maravilhosa. E aí encontrei na igreja também, Deus sendo a minha fonte, amém, aleluia. Vê qual a importância de você estar inserido na igreja. Então, o irmão dela, né, viu, a irmã da igreja conhecia uma pessoa, no caso era o irmão. E aí eu queria tanto entrar numa empresa, eu falei, quero entrar. E aí usei o irmão dela, o nome do irmão dela e a matrícula. E aí me ligaram, e tal, eu falei, eu sou cunhado do fulano lá e tal. Você então beleza, tá certo. Eu estava empregado, entrei em outro emprego. Mais uma vez, Deus sendo a minha fonte. E aí por último, certa vez o Denis, né, que está aqui entre nós hoje, aleluia, mandou mensagem, pastor, precisamos de alguém para trabalhar, né, era para o pastor na verdade, mas como o pastor é pastor, não podia. Mas tem alguém, eu estava empregado, veja só, mas tem alguém. O que o pastor tinha que lembrar de mim, né? Estava empregado já, podia lembrar de outra pessoa, o Denis lembrar de outra pessoa, mas lembrou de mim, aí começa a minha história. E aí beleza, deu errado, né? Como os irmãos já sabem, fiquei 1 ano por erro meu, consequência minha. Mas por último, né, o Denis me contou, eu já tinha feito entrevista 1 ano atrás e tal, e tinha dado errado. Aí por último, estavam lá, né, Denis, em São Paulo, e aí o novo supervisor trombou com o supervisor que eu tinha feito a entrevista. E aí falaram, do Rafael, esse Rafael eu conheço, pô, fiz a entrevista com ele, o cara, pode contratar, o cara é 10. E aí, mais uma vez, Deus provando ser a minha fonte, através do irmão da igreja. Então, irmãos, eu sou a prova viva que Deus é a nossa fonte. Por isso que eu falei, eu nunca entreguei um currículo na porta de uma empresa. Porque Deus sempre provou ser a minha fonte. E é isso que eu queria que os irmãos entendessem hoje. Que nós precisamos reconhecer o quanto Deus nos abençoa diariamente. Né? Às vezes nas pequenas coisas, nós não conseguimos entender. Mas você precisa olhar, é Deus sendo a minha fonte. E o segundo tópico, o segundo exemplo, é da viúva que está lá em 2 Reis 4. E a história conta uma mulher que procurou o Eliseu para pedir ajuda. O seu marido era discípulo dele. E ele faleceu, deixou dívidas
a ponto de que iam levar os filhos dela para pagar as suas dívidas. Aí ela procurou o profeta, né? Ei, meu marido era teu servo, cara. Você vai ter que fazer alguma coisa aí. Mas o que o profeta fala? Ei, o que você tem na tua casa? E a primeira resposta dela foi, né? Depois ela fala. Primeiro ela fala, absolutamente nada. Aqui, Deus está usando o que ela tinha na casa dela para trazer o recurso. Lembra do exemplo de Abraão? Ele pegou 318 homens que cresceram na casa dele para guerrear. Aqui Deus vai usar mais uma vez uma fonte a jorrar do que ela tinha na casa dela. Às vezes você olha para o que tem e nem se compara com o que você precisa. Mas acredite, Deus pode fazer. Deus pode multiplicar. Aí, Eliseu falei, eu só tenho um pingado lá de óleo, de azeite na botija. Ei, vai lá e começa a pedir para os teus vizinhos vasilhas vazias. Eu imagino aquela mulher, acho que o profeta tá viajando na maionese, né? Os vizinhos, deve ter ela batendo na porta dos vizinhos. Ei, me dá uma vasilha, para que você quer vasilha, mulher? Você não tem nada, está devendo tudo, está empenhorando tudo. Né? Já vão levar até teus filhos. Mas lá, ela decidiu acreditar. Ele é profeta, ele é homem de Deus, então eu vou fazer. Aí o profeta fala, vira o primeiro gole. E aí quando ela vira, não para de jorrar. Não para de jorrar. Não para de jorrar suprimento para ela. Não para de jorrar provisão para ela. Não para. Por quê? Porque Deus provou para ela que Ele era a fonte dela. Aí a Bíblia fala que deu para pagar a dívida e ainda mais para ela viver. Meu Deus, que provisão. Ei, Deus não quer apenas tirar teu nome do Serasa. Deus não quer apenas pagar o teu aluguel. Deus quer te dar provisão para viver. É isso que você precisa entender. Deus é a sua fonte e quer te dar provisão para viver. Repita comigo, eu creio. Deus é a minha fonte. Aleluia. Teu coração dá até um sorriso agora, aleluia. Amanhã você vai acordar, o teu coração vai te lembrar, o teu espírito vai te lembrar, ei, Deus é a sua fonte. Você vai trabalhar amanhã, né, Daniel, no solzão de 30 e poucos graus, você vai falar, aleluia, Deus é a minha fonte. Ou nós na padaria, né, Denis, com 40 e poucos graus dentro da padaria, né? Mas Deus é a minha fonte. É isso que Deus quer fazer, quer que você entenda que Ele é a tua fonte. E às vezes pode parecer pequeno onde você está, ou pode não ter nenhum recurso, mas acredite, plante a semente, ouça a voz do profeta, ouça a voz de Deus falando, ei, vira a botija lá, vira. Ei, oferta aí, dizima, vai, dizima, que você vai experimentar da fonte a jorrar. Às vezes Deus está esperando a nossa virada da botija. Às vezes Deus está esperando a tua virada da botija para o azeite não faltar mais, para o azeite transbordar. Então vire a botija, porque a tua fonte quer jorrar. Eita glória! Lembra também de João 6,9. Jesus fala, o povo estava lá ouvindo ele, e aí é chegado a tardecer. E aí ele fala, o que temos aí? Aí responde o discípulo, aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso, né, Jesus, para tanta gente? E acho que ele não estava em si, o discípulo. Porque ali estava a fonte da vida, o que multiplica qualquer coisa. Acho que ele tinha se esquecido do primeiro milagre de Jesus, transformando lá no casamento, água em vinho. Acho que ele tinha esquecido que é impossível você estar perto da fonte e falar, a fonte está jorrando, você está com sede? Né, mas acho que nem mata a minha sede. E aí o que acontece? Alimenta toda a multidão. Porque Deus,
é especialista em transformar coisas pequenas e multiplicar grandes. Às vezes o recurso está lá na tua mão. Aí você olha e fala, pô, mas é tão pequeno. Mas Deus vai multiplicar. Você pega lá o salário, né? Você até dá risada, né? Pô, mas é tão pouco. Não, mas Deus vai multiplicar. Porque Ele é a minha fonte. Porque Ele é o recurso. Porque Ele é a provisão. Porque Ele jorra. Tem aquele louvor, né? Que não precisamos provar o Senhor para saber que no deserto Tu estás cuidando de tudo. Ele está lá. E mais um exemplo da provisão de Deus, já caminhando para o último exemplo, né, de uma pessoa que experimentou da provisão de Deus. Essa umas 2 semanas atrás, os irmãos da minha célula, já testemunhei lá. E aí eu falei, pô, né, não tinha nada de mistura lá em casa. Era um sábado, dia do pastor vender frango. Aleluia, glória a Deus, amém. Glória a Deus pelo frango. E aí eu fui na casa do Denis, pegar uma peça lá. E aí de repente, né, a esposa dele dá metade de um frango praticamente para mim. Eu não entendi na hora, pensei que ela estava brincando, né? Falei, acho que ela está brincando, né? Olha, será? Vai que a hora que eu pegar ela, opa. Eu falei, vou pegar, né? Aí peguei, beleza, fui para casa. Falei, amor, você não vai acreditar, a mulher deles tal, deu um frango lá. Daí ela, pô, se eu te falar que eu orei para Deus para comer frango hoje. Eu falei, você nem fez isso. Capaz que você fez isso. Nem acreditei, né? Eu falei, tá de zoeira, agora que tá aí, fala aqui, ó, brincadeira. Né? Ei, beleza. Falei, glória a Deus, Deus sendo a nossa fonte. Aí não demorou muito. O pastor manda mensagem, Rafa, tá em casa? Eu falei, tô. Daqui a pouco para ele lá, pipi. Daí sai daí, pastorzão padre, ele, trouxe um frango para você. Vai, né? Tá zoando, pastor. Não, o senhor, a Maria mandou mensagem pro senhor, o que é? Pegou fiado? O que aconteceu? Daí peguei o frango. Daí entrei para casa, né, amor, mais um frango aí. Daí ela não acreditou, né? Falei, meu Deus, eu pedi frango e Deus deu frango. Não bastar, né? Vamos comer, né, esse frango, né? Tá aí já, né? Glória a Deus. Chega a mensagem da minha sogra. Isso era sábado. Filha, vem almoçar aqui em casa amanhã que eu encomendei frango do pastor. Eu falei. Falei, meu Deus do céu. Mais uma vez, Deus provou ser a nossa fonte. Então, comemos frango até estragar, na verdade. Eu falei, ora mais, amor, ora, pede mais. Pede mais que o teu filho está pronto, amor, pede. E eu falei, meu Deus, como que Deus prova ser tanto assim a fonte para mim? Mas Rafael, essas coisas só acontecem na sua vida, eu acho. Você precisa ver os canais de Deus na sua vida também. Você precisa se conectar com Ele também. Todos os dias se levantar, agradecer a Deus, Senhor, obrigado pelo meu dia, obrigado pelo meu trabalho. Sei que o Senhor é a minha fonte, sei que o Senhor é o meu provedor, obrigado por tudo. Você precisa se conectar no Senhor, porque a tua fonte quer jorrar para você. A tua fonte quer te fazer prosperar. Não fique com pena de si mesmo. Ó céus, ó vida, não. Se levante, se posicione, mova-se em fé. Não, Senhor, o Senhor é minha fonte, então eu declaro, nada vai faltar na minha casa. O Senhor vai me dar, o Senhor vai fazer acontecer. Porque o Senhor é a minha fonte. Nós precisamos entender que o Senhor é a nossa fonte. E por último, para encerrar, tem o exemplo de Pedro. Então nós vimos o exemplo de Abraão, nós vimos o exemplo da viúva, e nós vemos o exemplo de Pedro.
Em João, no capítulo 21, Pedro estava pescando com alguns discípulos. Já estavam desanimados, desapontados. O mestre havia morrido. Eles agora tinham voltado a fazer o que eles faziam antes, sem provisão, sem recurso. Aí a Bíblia fala, quando eles estão voltando de manhã para casa sem nada, o homem sem recurso voltando para casa é complicado. Jesus está lá. Ei, o que você tem aí para me comer? Não tenho nada, trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Ei, vai e volta, joga a rede lá daquele lado. E aí a Bíblia fala que era tanto peixe que tiveram que chamar até a concorrência para ajudar eles. Só que aí quando ele volta para a areia, Jesus já está lá assando, já está no churrasco, né? Por isso que nós gostamos de um churrasquinho, né? Ainda mais Jesus já estava lá na beira da praia, já com o peixe torando. Jesus mais uma vez provou ser a fonte de Pedro. Ele falou, ei, eu não preciso do que você foi pescar. Eu só vim aqui para provar que eu sou a tua fonte. Ó, eu já tenho comida aqui. Acredite, Jesus é a sua fonte. Jesus quer fazer jorrar a fonte em você. E um último exemplo, pessoal também, amém? Glória a Deus. Que assim você consegue entender melhor a palavra. Na quinta-feira, eu estava a serviço indo para Guaratuba. E estava com o caminhão de equipamento, o caminhão da empresa atrás, eu com o carrinho na frente. E aí pegamos uma balsa, lá no Super Rede em Matinhos. Falei, misericórdia. Da última vez eu nem estava aqui, levei quase 5 horas parado. E estava bem mais longe que aqui. E eu falei, misericórdia, vamos ter que passar, né? De algum jeito aí, vamos ficar aí, né? E aí, né? Chuvarada e tal. Fomos indo. Em 1h30 andamos 500 metros. Aleluia. Aí sabe do que eu lembrei? Eu lembrei naquele dia que Deus era a minha fonte. Eu dentro do carro já estava começando a ficar impaciente, né? 1h30, até 1 hora eu estava aguentando, né? Depois de 1 hora eu já estava descendo para a carne, né? Pô, daí eu lembrei que Deus era a minha fonte. Aí eu falei, dentro do carro, pensei, só coisa de crente mesmo que faz essas coisas. Aí eu falei, Deus, falei bem assim, Deus, se não tem nenhum justo nessa fila, eu estou aqui. Falei, se não tiver nenhum justo nesses carros aí da frente, eu estou aqui. E se eu estou aqui, o Senhor vai fazer essa fila andar. Não, eu não aceito isso, Deus. Eu sou teu filho, eu sou justa. Eu não posso pagar por o pecado da brincadeira. Falei, eu estou aqui. O Senhor precisa liberar essa pista. Isso já era 4 e pouco da tarde. Falei, misericórdia. Estava quase pegando o celular, amor, já era. Hoje eu vou chegar umas 9, 10 horas em casa. Terminei de orar, né? Falei que eu era justo, que eu me posicionei em fé. Não deu 5 minutos. Não sei o que aconteceu. Que é surreal, você sabe, você conhece Matinhos ali, do Super Rede até a balsa é uma pernadinha ainda, dá uns 3 a 4 km. Falei, meu caneco, né? De repente, né, como lá em Atos 2, de repente, depois da oração do justo, do filho amado, parece que a fila liberou assim, não sei o que aconteceu. Eu saí ali do Super Rede e fui parar lá na Guarita. Falei, não entendi nada, tinha uns policiais parados lá, não sei se estavam fazendo blitz, né? Aí Jesus falou, ei, tem um justo lá, vocês precisam liberar a pista. E eu não entendi nada, naquele dia eu dei risada. E o caminhão de equipamento vindo atrás, eu com a mão assim, porque Deus me respondeu. Eu falei, meu Deus, mais uma vez Deus provando que é minha fonte. O Caco sabe, o Caco vai para lá às vezes, né, Caco? Quase sempre, sabe que é complicado. E eu estava ali. E depois que eu lembrei que eu tenho um Deus que é minha fonte, na verdade,
Parece até mentira o que eu estou contando, né? Vocês não acreditam mesmo. É só Deus que faz essas coisas. E eu até ia perguntar para o policial, ou para a guria da guarita lá. Eu falei, mas o que aconteceu que estava parado lá? Mas eu nem quis perguntar, né? Porque Deus já falou comigo. Deixa para lá, é Deus sendo a minha fonte. De 1h30 que eu estava na fila parado, eu já fui parar lá dentro da balsa. Falei, meu Deus do céu. Era para mim levar aqui no mínimo 4 horas. Numa quinta-feira, tardezinha ainda. Mais uma vez, Deus provando ser a minha fonte. Eu queria que você se colocasse de pé. Que eu quero concluir essa mensagem dizendo que Deus quer ajudar você. Dizendo que Deus quer curar você. Dizendo que Deus quer dar o crescimento para a sua célula. Dizendo que Ele vai te levar a lugares que você não poderia ir sozinho. Dizendo que portas vão se abrir aonde você não imaginava. Dizendo que o milagre vai acontecer aonde você já tinha perdido a esperança. Eu vim te lembrar aqui hoje que Ele é um rio que flui dentro de você. Eu vim te lembrar aqui hoje que o que você pensou que não tinha solução, que não tinha saída, tem saída. Eu vim te lembrar aqui hoje que Deus é a sua fonte. Essa mensagem foi uma mensagem tão simples e clara, tão objetiva. Porque se tornou tão clara para mim também, que quando eu a ouvia, quando eu a estudava, aquilo penetrava no meu coração, me comovia, me quebrantava. Porque Ele sempre provou ser a minha fonte. Talvez Ele sempre provou para você também, e só hoje você começou a ver o que Ele fez. Ou talvez a partir de hoje você vai ver Ele como a sua fonte também. Você vai se posicionar lá, Deus é a minha fonte. Mas para você conseguir enxergar Deus como fonte, primeiro você tem que se deixar levar pelo rio de água vivas que flui dentro de você. Porque dentro, a Bíblia fala que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. Por isso que eu estou aqui hoje, liberando essa água viva de mim, que falou comigo, que foi real na minha vida por muito tempo, e vai continuar sendo, amém? Para passar para a sua vida, para que esse rio flua na sua vida também. Lembrando todos os dias a você, Deus é a sua fonte. A fonte não cessou. Os recursos da tua empresa não acabou. O teu salário não vai terminar. A conta não vai chegar. E se chegar, lembre-se da sua fonte. As dívidas podem bater lá na porta, mas se posicione. Se mova em fé, pelo menos isso, se move, fala. Eu estou endividado, mas eu declaro, Deus é a minha fonte, vai me dar recursos para mim pagar. Eu estou passando por momentos difíceis, mas eu declaro, Deus vai dar o recurso para mim sobreviver. E até mais. Por quê? Porque Ele é a sua fonte. Mas nessa noite você precisa deixar fluir o rio dentro de você. Você precisa deixar a vida fluir de você, para que você veja Deus como a sua fonte. Porque só vê Deus como fonte aquele que flui um rio do seu interior. Por que eu vi todas essas coisas com os olhos espirituais? Porque o rio flui dentro de mim, falando comigo. Talvez as coisas aconteceram, você não viu ou não aconteceram, e você não clamou para a sua fonte, porque o rio não está fluindo dentro de você. Mas nessa noite você vai se posicionar em fé, e vai declarar, Deus é a minha fonte. Eu posso passar por momentos difíceis, mas Deus é a minha fonte. Amém? Feche seus olhos.
Nessa noite você precisa falar para o Senhor: Senhor, vem e seja a minha fonte. Pode apagar. Você precisa falar: Senhor, até hoje eu não vi o Senhor como fonte na minha vida, mas hoje, como o Rafael falou, eu quero ver o Senhor como fonte. Eu quero ver o Senhor fluindo na minha vida. Tantas coisas